Se você quer saber como eu deixei o meu MacBook turbinado, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar as ferramentas que uso, como deixei o meu terminal, os aplicativos e os atalhos que eu utilizo no dia a dia, que fazem muita diferença e me dão muito mais produtividade. Então, vamos primeiro à máquina que eu estou utilizando hoje em dia. Eu utilizo o Mac M1 com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. Eu tenho esse Mac desde 2022, no comecinho de 2022 eu adquiri ele e uso esse MacBook tanto para pessoal quanto para projetos pessoais também, e ele me serve muito bem. Por coincidência, na empresa que eu trabalho hoje em dia, eu também tenho esse mesmo Mac, que é exatamente o mesmo Mac, a mesma cor, inclusive ele está aqui do meu lado. Vou mostrando aqui para vocês na câmera. Esse é o da empresa e eu estou gravando o vídeo no meu Mac pessoal. Eu geralmente utilizo ele realmente para coisas pessoais e o da empresa para coisas da empresa ou coisas que é relacionado à empresa em si. Então, acabo que usando na maior parte do tempo da empresa, porque eu estou na maior parte do tempo trabalhando, mas quando eu estou fazendo coisas pessoais, etc., eu utilizo o meu Mac pessoal. Ele me serve super bem, pelo menos assim, em todas as necessidades que eu tive. Eu nunca senti falta assim de ter algo a mais. Mas no da empresa, por exemplo, vez ou outra que eu tenho que abrir o Xcode, o Android Studio e deixar alguma outra ideia aberta e às vezes buildando o projeto, aí eu já sinto um pouco de gargalo. Isso começou a acontecer mais recentemente, eu acho que por conta que eu atualizei o Mac e tudo mais, e aí ele foi tendo essa obsolescência programada, né? Então é comum que tanto o celular quanto o MacBook e qualquer outro notebook, com o tempo ele vá ficando, deixando de desejar, né? E isso está acontecendo no meu, por exemplo, mas também não é algo que me atrapalhe no dia a dia, porque geralmente eu estou só com uma ideia aberta e buildando algum projeto. Se vocês quiserem, por acaso, um review só do MacBook, se eu recomendo ele ainda em 2025, se ele está ruim, etc., vocês podem mandar aqui nos comentários ou no meu direct que eu vou fazer esse vídeo para vocês. Então, vamos à primeira ferramenta que eu utilizo e a que eu mais utilizo no dia a dia, que é o Cursor. Ele é um fork do VS Code, só que ele tem um diferencial muito grande, que ele tem uma IA integrada dentro dele. Então você pode chamar essa IA e perguntar, você pode ter um agente também, ter esse manual. Então ele tem uma IA muito boa e que é bem mais produtiva do que o VS Code. No VS Code eu utilizava o Copilot, só que eu percebi que com o Cursor eu tinha muito mais produtividade em mudar pequenas coisas. Não era em coisas grandes, mas em pequenas, que sendo bem sincero, no dia a dia acabam ocupando muito tempo, essas pequenas coisas. E com o Cursor eu percebi que minha produtividade subiu bastante e eu fiquei muito mais eficiente utilizando ele. Então, para quem não usou, quem não conhece, recomendo bastante. Se por acaso você se interessar nas distinções que eu utilizo, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Vocês podem também me pedir no direct ou aqui nos comentários que eu trago esse vídeo para vocês mostrando todas as extensões e como eu utilizo elas no dia a dia. Então, para quem não sabe, eu sou desenvolvedor de aplicativos. Então, é uma necessidade obrigatória, digamos assim, eu ter o Xcode e também o Android Studio na minha máquina. Eu não vou abrir eles porque eles são bem pesados e não tem necessidade de eu estar mostrando aqui para vocês isso em específico. Mas eu acabo usando para quando eu tenho que mexer em algo nativo ou testar alguma coisa que está lá no Java, no Kotlin, ou no caso do iOS, no Swift ou no Objective-C. Outra ferramenta que eu utilizo, não nesse Mac, mas no Mac da empresa, é o Postman. Ele é uma ferramenta para a gente testar APIs, validar endpoints e tudo mais. Então, uma vez ou outra, a gente tem que testar algum request e aí a gente utiliza o Postman. Na minha máquina pessoal, eu tenho o Insomnia. Por que eu tenho o Insomnia? Porque foi o primeiro que eu tive contato e eu tenho tudo dos meus projetos no Insomnia. Então, eu sei que eu posso exportar e usar o Postman, mas eu prefiro o Insomnia por ter sido o primeiro contato que eu tive com essas funcionalidades de API, enfim. Então, eu tenho uma familiaridade melhor com o Insomnia e ele cumpre, né, aquelas minhas necessidades que eu tenho quando eu vou mexer em coisas de API, etc. Além de também ser bem mais simples de usar, pelo menos na minha opinião. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer cada vez mais conteúdo para te ajudar na tua jornada como dev.
Outro app que eu utilizo bastante é o Rectangle. Ele tem alguns atalhos que você tem nativamente no Windows, que é para você posicionar a sua janela. Então, quando você clica aqui nele, ele te dá todos os comandos que você tem, mas o que eu uso bastante é para separar a tela. Então, eu fazendo aqui um Ctrl Option para o lado, né, a setinha, ele vai movendo, e aí se eu dou um Return, ele preenche tudo. Então eu acabo utilizando muito ele e é muito prático, porque se você fizer isso manual, às vezes não fica igual, ou às vezes você perde tempo, né, tentando posicionar bem aqui no meio da tela. Já com ele você faz bem mais prático e bem mais fácil. E é muito fácil de baixar ele, é só baixar e literalmente começar a usar. Outro que eu utilizo é o substituto do Spotlight, que é o Raycast. Ele é muito bom porque ele tem várias funcionalidades aqui dentro dele, inclusive de AI. Mas o que eu uso muito é, por exemplo, o Clipboard Easter, que ele armazena aqui em memória tudo que você está copiando e colando, né? Então, às vezes, você tem algo que você copiou ontem ou que copiou há alguns minutos atrás, tudo fica salvo aqui e é muito fácil de usar. É literalmente você só clicar e copiar o conteúdo. Outra coisa que eu utilizo bastante também é o snippet dele. Então, você pode criar, pesquisar, importar também os snippets. Então aqui tem o meu número, vou até borrar para vocês não pegarem meu número, mas eu tenho aqui alguns atalhos. No meu Mac da empresa, eu tenho bem mais, porque acabo usando ele na maior parte do tempo. Então tenho outros e-mails, tem também coisas que eu uso no dia a dia, de atalhos, de copiar e colar, que eu acabo deixando aqui para ser mais fácil, né, de lembrar e acabar utilizando no dia a dia também. Outra coisa legal também do Raycast é que ele tem esse confete, que você pode fazer esses confetes aqui. Então, às vezes você está apresentando a tela, quer fazer alguma coisa para brincar um pouco, né? Tem esse confete. Ele também tem uma conversão de moedas. Então, você bota aqui $10, ele já converte aqui. E aí você acaba não precisando pesquisar aqui dólar para real e colocar $10. Você acaba só colocando aqui e vê, e ele faz a conversão para você aqui. Também tem operações matemáticas, então você faz alguma coisa assim, ele vai e te fala qual que é o resultado. Então ele é bem prático, né? Você acaba não tendo que usar outras coisas e acaba fazendo com ele com um atalho bem rápido. Outro que eu utilizo bastante é o Screenshot. Então ele é muito prático para quando você precisa tirar prints da sua tela, e ele tem várias funcionalidades aqui. Eu acabo usando muito a setinha. Outro que eu utilizo é a linha, o quadrado também, para você destacar alguma coisa em específico. Dá também para você fazer texto. Tem várias outras funcionalidades aqui legal. E aí você acaba só copiando aqui, precisa nem salvar. E aí você pode colar o que você copiou de imagem, que, por exemplo, no Discord ou no WhatsApp, que vai funcionar e funciona muito bem. O que eu utilizo para comunicação na equipe e também com a comunidade é o Discord. Então eu utilizo ele desde a primeira empresa que eu trabalhei e também desde antes de começar a trabalhar, porque tem muita comunidade tech e tudo mais aqui, e aí você consegue se conectar com muita pessoa, você consegue trabalhar em equipe de uma forma muito fácil, muito simples e muito intuitiva. Eu, pelo menos, gosto muito mais dele do que do Slack. Na empresa a gente tem o Discord e o Slack, mas a realidade é que na maior parte do tempo, quem é de tech utiliza só o Discord, porque a gente tem uma familiaridade muito melhor com ele, né? É muito mais... faz mais sentido para quem é dev ele do que o Slack, na minha opinião. Em um aplicativo com um banco de dados SQLite, vez ou outra você precisa executar queries para testar elas ou tornar elas mais performáticas. E um aplicativo que ajuda muito nisso é esse, o DB Browser for SQLite. Basicamente, você coloca o seu database aqui e você tem toda a visualização dele, e você também consegue executar queries por meio desse aplicativo e testar a performance delas também. Então, vez ou outra, quando tem que mudar algo no banco de dados ou fazer uma migration, coisa do tipo, a gente precisa e utiliza ele para validar antes de fazer no app, porque no app é um pouquinho chato o processo de testar queries, e aqui é muito mais prático. É basicamente você fazer o seu select que você precisa e ele vai te dar o resultado que você espera. Um bem interessante também é o Hot. Ele é usado para a gente ver a temperatura do Mac. Então, por exemplo, agora no meu tá 60 graus. Então, por exemplo, quando é um dia mais quente e tudo mais, você vê que essa temperatura vai aumentar. E quando é um dia mais frio, ela diminui também. E também vai ser a medida do uso de CPU que você está tendo. Então, se você está com muito aplicativo aberto, consequentemente também
vai aumentar a temperatura. Se você mora num lugar mais frio, vai ser bem mais de boa para você. Eu moro no Ceará, então é esperado que seja sempre uma temperatura um pouco mais alta do que o padrão. Ou não o padrão, eu realmente não sei qual que é a temperatura média que o Mac fica. Outro bem legal é o OmniDisk Sweeper. Vai até aparecer aqui um cardzinho de um vídeo que eu fiz falando sobre ele aqui no canal. E ele ajudou muito a liberar espaço no Mac. Para você ter ideia, eu já liberei mais de 40 GB no meu Mac, nesse Mac aqui que eu estou fazendo o vídeo, só de coisas desnecessárias. Então recomendo bastante ele. E ele é como se fosse um Clean My Mac gratuito. Então você não precisa ficar pagando para liberar espaço. Ele aqui já faz esse trabalho para você, te mostrando tudo que você pode apagar ou manter no seu Mac. Para os vídeos do canal eu utilizo o OBS, que inclusive está aqui aberto na minha outra tela. Eu não vou mostrar porque pode acabar mexendo em algo da transmissão que eu estou fazendo, do vídeo. Mas eu também utilizo o Cap, que é uma alternativa bem legal também e tem uma interface bem mais amigável do que o OBS. E é bem simples de usar. Eu inclusive usei ele no vídeo do OmniDisk Sweeper. Ele foi bem bom para mim e tem uma interface muito mais legal do que o do OBS. O OBS é extremamente complexo para mim. Outro que eu utilizo também é o CapCut. Então, quem utiliza na verdade não sou eu, mas a minha esposa, que é ela que edita os vídeos aqui do canal. E ela utiliza no celular, não é no computador. Ela até já testou e eu também já vi como que é no computador. Mas no celular, pelo menos para mim e para ela principalmente, parece ser bem mais simples de editar do que no computador. Mas é porque as edições também não são tão complexas aqui no canal. Mas eu imagino que edições mais complexas vão precisar de um outro software, como que a galera usa para editar, que é o Premiere, etc. Mas ele aqui serve muito bem para uma necessidade mais simples, digamos assim. E é bastante usado pelo que eu vejo também no mercado. Outro que eu utilizo bastante no meu dia a dia é o Screen Copy. Ele é basicamente uma forma de você deixar o seu celular sendo mostrado aqui na tela do seu computador. Então é muito útil para pair programming, para quando você, por exemplo, precisa tirar um print também do seu celular. Basicamente eu faço o uso do Flameshot, deixo o Screen Copy aqui e tiro um print da área que eu preciso. E ele também tem vários outros recursos legais, como por exemplo você gravar vídeo diretamente nele e salvar no seu Mac. É uma coisa que eu utilizo também. E várias outras funcionalidades aqui que eu, pelo menos, nunca explorei tanto. Mas as que eu uso e vejo que foram úteis para mim, eu sempre curti bastante. Então, inclusive, dei uma estrelinha aqui. E se você, por exemplo, usa esse projeto ou descobriu ele, também mete a estrelinha para fortalecer esse projeto muito legal, uma iniciativa open source e muito fácil de usar. É basicamente você rodar o comando Screen Copy no terminal e vai funcionar. Eu aqui no meu terminal, eu utilizo o terminal também padrão do macOS, né? Então, eu utilizo ele com o OhmyZS Edge e eu fiz essa visualização aqui bem legalzinha com ele. Então, vou mostrar aqui para vocês o meu arquivo. Vou até abrir aqui no cursor para ver. Então, tá aqui toda a minha configuração. Tem coisas aqui do Java, que é do Flutter. Tem esse P10K, que é o tema que eu estou usando aqui. Tem coisa do Android, do Java... Tem o Export, tem o tema, que é esse tema que eu estou usando. Ele é um tema bem legal, que eu descobri até quando eu estava fazendo o roteiro do vídeo. Eu vi que tinha esse tema aqui muito mais legal do que o que eu usava antes. E tem várias customizações, que inclusive eu estou usando aqui no meu terminal, de horário, de mostrar aqui todo o diretório, né? Com a branch que eu estou usando. Então tem várias configurações aqui legais. Eu também utilizo o plugin do Git, o Syntax Highlight e o Auto Suggestions para o meu terminal. Então, por exemplo, quando eu preciso fazer um clone, ele já me dá o autocomplete aqui. Aí quando eu vou fazer um git commit, ele já me dá também estilizado, né, o meu comando que eu estou fazendo com o Syntax Highlight. Então, se você quer essa configuração aqui que eu estou usando no meu Mac, tanto pessoal quanto no da empresa, eu tenho esse repositório aqui para você literalmente copiar e colar e vai funcionar no seu Mac, tá? Então, se você tiver alguma dificuldade, você também pode abrir algum issue, porque eu não validei 100% isso, né? Eu precisaria basicamente tirar o meu e testar, e não era uma coisa que eu estava querendo fazer. Mas aqui tem toda a configuração que você precisa para ter um terminal igual ao meu, mas se você não quiser fazer manual, é basicamente seguir o que está falando aqui nesse repositório, que eu também vou deixar na descrição do vídeo.
Uma coisa também que eu acho que todo usuário de Mac, ou pelo menos todos os programadores que usam Mac ou Linux, utilizam o Homebrew, que é basicamente um gerenciador de pacotes no macOS. Você pode fazer instalações de tudo que você precisa, basicamente, usando o Brew. Então, é basicamente você rodar um Brew, install, CocoaPods. Aí você vai e instala o que você precisa. O Flutter, a mesma coisa, se eu não me engano. E o Git também você pode fazer. Assim como também o Git Flow. Não sei se é assim ou se é assim. Mas basicamente tudo que você pode instalar aqui de dev e até de não dev, você consegue fazendo usando o Brew. Então, eu estou usando a versão, deixa eu ver se é assim. Estou usando a versão, talvez estou usando desde 2022 e eu não atualizo. Então, recomendo muito que o Homebrew, para quem precisa. E geralmente você vê algum repositório, tem lá o comando para você instalar. E geralmente é usando o Homebrew. E é isso por hoje. E agora me conta aqui nos comentários qual aplicativo ou ferramenta ou qualquer outra coisa que está faltando no meu setup e que poderia me ajudar muito na minha produtividade. Estou sempre de olho em novas dicas e estou curioso para saber o que vocês utilizam também e que eu poderia acabar utilizando. E se você curte esse tipo de conteúdo, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu compartilho como é a minha rotina como programador. Valeu demais por assistir e tamo junto, até a próxima. Valeu!